Então, esse outro vídeo aqui é para distinguir o expansionismo de outras doutrinas escatológicas, teológicas, pneumatológicas, né? Escatológicas, pneumatológicas ou pneumatológicas escatológicas. Bom, a distinção do expansionismo para o continuismo é que não apenas que os dons continuam na igreja, mas que o continuismo ensina que os dons espirituais, em sua maioria, eles continuam em vigor na igreja. Inclusive, alguns defendem que todos os dons, inclusive os de apóstolo. Particularmente sobre isso eu posso falar depois, eu tenho minha posição sobre isso. Mas vamos se deter às definições de cada escola. Então, o continuismo ele vai defender que os dons espirituais eles continuam na igreja. Ele não vai falar até que ponto, e ele não vai estar atrelado necessariamente a uma posição ou escola escatológica. Já o expansionismo, como eu falei no vídeo anterior, ele está atrelado à escola pós-milenista, escatológica, em primeiro lugar, pois o reino de Deus então avança consequentemente. E como eu demonstrei, a natureza do reino de Deus se dá com manifestações espirituais, e sempre que ele se manifestou na igreja e na história da redenção, se você ler na Bíblia, ele se manifesta com poder, né? Mesmo, mas você tem João Batista, você tem João Batista pregando sobre o reino, né? Que chega então, e ele se inaugura com o rei, que é o próprio Jesus Cristo. Então, você tem, por natureza, um reino de poder, de milagre, de cura, de sinais e prodígios. Então, diferente do continuismo, no expansionismo, esses dons, milagres e manifestações, eles crescem cada vez mais na história. Diferente do evanescentismo, que vai defender que os dons diminuem no decorrer da história. É uma visão pessimista em relação aos dons espirituais. Mas isso também é outra coisa que nós podemos abordar mais adiante. E diferente do sensacionalismo, obviamente, que acredita que os dons deles, a maioria ou boa parte deles, cessou no primeiro século, eles eram restritos aos apóstolos ou pessoas ligadas a ele, e eles se deram apenas para o desenvolvimento, até o desenvolvimento e encerramento do cânon, ou alguns vão dizer que eles continuaram até um pouco ali, depois do encerramento do cânon, até a igreja estar bem edificada. O que não há base bíblica, nunca houve, mas enfim. Depois nós temos então a visão soberanista ou providencialista, né? A visão providencialista ela vai defender que os dons eles Deus pode usar eles quando ele bem entender, e alguns dons eles são restritos a certas épocas. Então cada um tem seu desdobramento, seus, vamos dizer assim, suas particularidades e peculiaridades sobre o providencialismo. Tá? Então cada escola ela vai ter a sua, vamos dizer assim, definição um pouco mais restrita. Tá? Alguns soberanistas vão dizer que quando Deus quer, os dons cessaram, alguns soberanistas, tá? Eles vão dizer que os dons cessaram, mas quando Deus quiser, em algum momento ele pode fazê-los voltar a funcionar. Então os dons eles cessaram, mas não definitivamente. Eles são um sensacionista um pouco mais aberto aos dons e milagres e poder e a possibilidade deles retornarem à igreja. Então essas são as definições das escolas. Porém, tendo como base as promessas de Deus, e que Deus não mente, a escatologia pós-milenista e também, obviamente, que se firma sobre as promessas de Deus e a natureza do reino de Deus, então, o expansionismo seria a posição mais coerente com a Escritura Sagrada, com as promessas de Deus, não fazendo dele um mentiroso.